Evil fora extremamente simpático e gentil com o policial e o jornalista. Romano, desconfiado vez ou outra, fazia uma pergunta áspera. Definitivamente ele não confiava nos dois. Tudo bem. Eles também não confiavam nele. Rafael levou Isaac até seu carro e o esperou sair, e só então seguiu para casa. Já era tarde e a mãe dormia no sofá. Mãe, acorde. Vá deitar na cama. Assustada, ela sentou encarando-o. Meu filho, graças a Deus que você chegou. Eu estava tão apreensiva, disse sonolenta. Graças a Deus estou bem, desculpe-me pelo atraso. E a Bia? Dormindo. Ela não parou de falar da maravilha que é ficar na casa da tia Mica. Estou tão feliz que vocês estejam se dando bem, disse sorrindo, tocando o rosto do filho. Eu também, mãe. Fico feliz por esse contato dela com Bia. Nós também precisamos conviver mais com a Sabrina. Verdade. Mas pela manhã ela vai para a escola e depois vai para aquela confeitaria que só tem horário para entrar, é complicado. Censurou. Mãe, a Mica e o Rui fazem bem em pôr a filha para trabalhar. Além do mais, ela ama a confeitaria e ela tem sim horário para sair. Apenas o Rodrigo e a Bela ficam após as 22 horas. Você é muito condescendente com essas pessoas. Não sou, não. A senhora se esqueceu de tudo o que eles fizeram por nós? É melhor mudarmos de assunto, não quero discutir contigo uma hora dessas. Tudo bem, mãe. Eu também não quero discutir com a senhora. Agora vá descansar. Eu vou ver a Bia e também já vou dormir. Você já jantou? Perguntou preocupada. Eu comi no bar do Evil. A mãe beijou seu rosto saindo para seu quarto. Ele foi ao quarto da sobrinha que dormia adoravelmente. Dorme com Deus, minha princesinha. Beijou-lhe a testa e foi ao próprio quarto. Sentindo-se extremamente cansado, tomou um banho rápido e jogou-se na cama. No meio da madrugada, acordou assustado, como se alguém o tivesse acordado. Sobressaltado, pulou da cama acendendo a lâmpada. Não havia ninguém no quarto, nem mesmo a alucinação de seu pai. Apertou a têmpora sentindo uma leve dor na cabeça e o calafrio por toda a sua espinha dorsal espalhando-se por seu corpo. Sentindo-se estranho, passou as mãos na cabeça e foi à cozinha. Encheu um copo com água e sentou tentando descobrir o que o acordara. Por que estava com essa sensação de perigo atormentando-o? Suspirando, revistou toda a casa, a mãe e a sobrinha dormiam e o apartamento estava em absoluto silêncio. Angustiado, vestiu um moletom velho do irmão e saiu na noite fria. Puxou o capuz e colocou as mãos nos bolsos e, sem direção, andou por vários minutos. Encontrou uma barraquinha de cachorro-quente extremamente movimentada, franziu o senho olhando para os lados. Afinal, onde eu estou? Pensou distraído. Todos esses meses morando em Granville, não havia avistado um lugar tão sujo e esquisito. Sabia que em toda a cidade havia um local assim, mas tinha esperança de que as coisas por aqui fossem diferentes. Sentindo a sensação de perigo aumentar, observou atentamente o local. Era empático o suficiente para sentir dor ao observar aquelas pessoas naqueles estados lastimáveis. Suspirando profundamente, concentrou em ver além da miséria humana. E assim como naquela manhã em que vira o ex-prefeito Ricardinho pela primeira vez, algo chamou sua atenção naquela movimentação. Havia algo ali que não estava se encaixando. Inclinando a cabeça, sorriu ao ver a pessoa estranhamente bem vestida, em meio a tantos maltrapilhos, conversando com um homem que ele não conhecia. O homem não estava tão bem vestido quanto o ex-prefeito, mas estava melhor que o restante das pessoas. Discretamente, aproximou-se juntando a vários jovens que se aquecia ao redor de um tambor com fogo. O silêncio daquelas pessoas era tão profundo que podia ouvi-los perfeitamente. Se perguntou como eles poderiam estar falando tão calmamente sobre assuntos tão perigosos na frente daqueles jovens. Então ele os olhou mais atentamente e, extremamente triste, percebeu o motivo. Nenhum daqueles jovens de fato estavam ali. Apenas seus corpos ocupavam aquele lugar. O Evil disse para você não fazer mais nada sem antes se comunicar com ele, dizia o homem desconhecido. Ricardinho gargalhou.
Você me faça a gentileza de lembrar ao Evil que o mundo não gira ao redor dele e de que eu não sou o lacaio dele. Nós fizemos o que precisava ser feito. Precisávamos ter certeza de que aqueles dois idiotas não são uma ameaça para nenhum de nós. Sério que você também fica confortável com um policial honesto e um jornalista curioso, todo momento no bar do Evil? Na verdade, não me sinto confortável, mas também não estou dando motivos para eles começarem a desconfiar do bar. Se eles frequentam o bar em dia e no outro são revistados por homens que não fazem parte do corpo policial da cidade, de quem eles vão desconfiar? Não pensei nisso, e não creio que eles desconfiaram do Evil. Tanto que foram para lá. Segundo o Stallone, parece que eles já estavam mesmo indo para lá. Disse, constrangido. E o que vocês descobriram? Afinal, o Mílico e o jornalistazinho oferecem algum perigo? Perguntou com desdém. Além, é claro, do fato de que o papai delegado vai saber que o filhinho sofreu um baculejo e vai querer saber de onde isso veio. Agora você concorda com o Evil? Não é que eu concorde com o Evil, mas acho sim mais arriscado ficar cercando eles nesse momento. Como você mesmo colocou, não é bom para nós ter o Mílico, o jornalista, entrando a todo instante no bar, mas aparentemente eles apenas gostam do lugar. Agora, se dermos a eles motivos para desconfiar do Evil ou de seus homens, e pior ainda colocarmos o delegado no nosso encalço, eles poderão descobrir o que não devem, e aí sim, estamos todos ferrados. Odeio quando você fica do lado do Evil, e odeio ainda mais quando o idiota da Topara está certo. Não estou do lado de ninguém, mas fico feliz por você ter percebido que fez besteira. Você tem o péssimo hábito de pré-julgamento. O fato de o Evil ser um bronco não faz dele um burro, muito o contrário. Ele já tirou todos nós de muita encrenca. Ele pensa o quê? Que eu trabalho para ele? Ele se esquece de quem trabalha para quem. É bom que ele fique na dele e faça seu trabalho bem feito. O homem sorriu, sacudindo a cabeça. Ele está de olho na enfermeira. Não se preocupe, mas você sabe que agora está mais difícil chegar até ela. A casa do Dr. Eric é um pouco mais bem guardada que o apartamento dela. Tudo por causa da incompetência dos homens do Evil. Disse irritado. Cara, para de falar mal do outro. Essa foi a primeira vez que o lobisomem e o cachorro louco falharam em uma missão. Eles estão arrasados por causa disso. Esse povo tem uma sorte que eu não sei de onde vem. Passei 5 anos tentando pôr a mão no idiota do Eric e não consegui. Obviamente que o pai cafajeste dele me sabotava. Mesmo assim, ele esteve esse tempo todo na própria confeitaria, como que eu nunca soube? Uma pena que o Ulisses não o matou. Sorte a sua que o Ulisses nunca disse a ninguém sobre o chefe. Não sei de onde você tirou que poderia recrutar algum dos anões de Dona Rosa para o empreendimento. O Ulisses era perfeito para o empreendimento. Ele só não veio para o nosso lado por causa do idiota do Levi. Nunca vi um assassino com consciência, disse Ricardinho, enojado. O Levi não era igual a nós e era um grande homem. Ele se tornou naquela pessoa por causa das circunstâncias. E se não fosse o Ulisses no ouvido dele, ele viveria em paz e não teria acabado daquele jeito. Se não fosse o Levi no ouvido do Ulisses, teríamos treinado o Ulisses para os nossos propósitos e ele seria perfeito. Sim, mas os dois estão mortos e o nosso tempo está se encerrando. Como vamos matar a Branca de Neve e os anões dela? Ricardinho riu. Fala sério! De onde você tirou isso? Perguntou ainda rindo. Sei lá. Ouvi alguém dizer que um dos garotos a chamava de Branca de Neve no orfanato e o Dr. Eric a chama de Snow. Então apelidei os baba-ovos dela de anões. Eu soube que o Isaac está noivo. Aliás, eu ficaria muito feliz se aquele jornalista de quinta se desse mal. Ele foi uma pedra no meu sapato enquanto eu estava na prefeitura. Disse irritado. O Evil já tem um plano, e vocês quase estragaram tudo com aquela batida ridícula. Por favor, não se meta mais. Stranger, você sabe muito bem que há muito mais do que uma herdeira metida à besta nessa história. Não posso contar os detalhes ao Evil. E você sabe porque o chefe não quer colocá-lo a par do empreendimento. O chefe ainda vai se dar mal por confiar mais no Albert que no Evil. Porque a gente só ouve esse tipo de coisas depois que já descobrimos?
pensou Rafael frustrado. É óbvio que o chefe vai confiar mais em um bilionário do que em um criminoso analfabeto. Você mesmo não sabe que os iguais se atraem, disse Ricardinho sorrindo. Eu sei que os opostos se atraem. E lembre-se de que o bilionário playboy confia plenamente no criminoso analfabeto. Sério que você está defendendo o Evil de novo? Estou por quê? Na cadeia alimentar eu estou na mesma base que ele, respondeu irritado. Ricardinho fungou. Esquece isso, você sabe que o problema não é o Albert nem mesmo o Evil. É o Bernardo e o Tiago, e ainda tem aquele neurocirurgião e a enfermeira, retrucou Ricardinho. Se bem que você ainda não falou para o Albert que o Bernardo está vivo e que foi o Evil quem salvou. Eu não falei e nem você vai falar. Fizemos uma promessa para o Evil. Você não quer vê-lo verdadeiramente irritado, quer? Não entendo esse cuidado todo que ele tem por aquele drogado estúpido. O importante é que o Evil está cuidando do Bernardo. Ele vive noiado e não sabe direito nem quem é ou de onde veio. E quanto ao Tiago não se recorda de nada, coloquei um homem de confiança para ficar de olho nele na clínica. E na real, eu acho que o casal Alan e Luna e o Albert ainda são nossos maiores problemas. Pensei que você estivesse de olho no casal, disse Ricardinho desconfiado. E estou? Por isso mesmo eu te digo, eles são um problema. Talvez não a mulher. O Olavo fez um estrago com a cabeça dela. Mas o Alan? Não mesmo. Ele sabe mais do que diz. O Olavo sempre disse que não falava nada que pudesse nos comprometer na frente deles. O Olavo era um louco narcisista. Você acreditava mesmo nele? Ele tinha tanto quanto nós a perder. Aliás, eu diria que mais que nós. Diga-me qual o seu problema com o Albert? Perguntou, mudando de assunto. Ele é tão ou mais narcisista que o Olavo. Como se isso não fosse o suficiente, ainda tem aquela amante louca dele. É claro que ela é louca, vocês viciaram o filho dela. A pedido do amante dela. Sabe que eu não consigo entender o que realmente aconteceu naquela clínica. Como acabamos com os nossos homens mortos e aqueles drogados nojentos sobreviventes. E eu que vou saber. Ainda bem que eu estava bem longe daqui naquele dia, senão eu que teria acabado morto no lugar do Rubens. Ricardinho riu cínico. Verdade. Era para você e o Evil cobrir o Olavo naquele dia? O que aconteceu que você não foi? O Rubens ligou dizendo que o Olavo havia descoberto onde a filha dele estava e que o Tiago era marido dela, e ele estava indo para a clínica acertar as contas com o trapo de homem que era seu genro e depois iria atrás dela. Foi a última vez que falei com ele. Mas o Evil foi para a clínica. Lembrou Ricardinho desconfiado. Sim, ele estava preocupado com o Bernardo. Você não acha estranho esse apego que o Evil tem pelo Bernardo? Não. Eu acho estranha essa implicância que você tem com o Evil. O Evil é tão louco quanto os bichinhos de estimação dele. Eu acho loucura vocês confiarem nele tão cegamente. Resmungou irritado. Só espero que essa história ridícula de usar o irmão daquele noiado dê certo. Pelo menos temos certeza de que o Tiago realmente não se lembra de nada. Assim o Tobias... Você está louco? Perguntou Ricardinho, dando um soco no estômago do homem que se curvou pela dor. Você sabe que não devemos jamais nomear o chefe. Você perdeu a noção do perigo. Resmungou com dor. Você quem perdeu totalmente a noção, o deixa sonhar que você pronunciou o nome dele no meio da rua. E você acha mesmo que alguns desses noiados idiotas aqui estão interessados no que nós estamos falando? Debochou. Esse ponto fora uma excelente ideia para o nosso experimento. Disse olhando ao redor. Rapidamente Rafael virou as costas. Muito melhor que aquela clínica bem elaborada do Olavo, que só nos deu prejuízo. Verdade. Rafael sentiu o olhar em suas costas e imediatamente começou a se misturar. Estava perto demais. Você conhece o gêmeo do Tiago? Ouviu o tal Stranger perguntar. Não, mas eu soube que são idênticos. Algo no tom de voz do Stranger acendeu a luz de perigo em Rafael e, de cabeça baixa, adentrou ainda mais no meio onde as pessoas se juntavam. Infelizmente não ouviu mais nada, mas conseguiu sair sem levantar suspeitas. O fluxo naquele lado da rua era ainda maior
dificultando qualquer pessoa que tentasse segui-lo. Finalmente afastou-se do meio daquelas pessoas, sentindo seu peito oprimir. Estava com dificuldades para respirar. Só de imaginar que todas aquelas pessoas ali estivessem usando o mesmo entorpecente que deram ao seu irmão naquela clínica, seu coração acelerava. Não é possível. Não pode ser verdade. Não pode, meu Deus. Nós destruímos tudo que havia ali. E como assim o Bernardo estava lá? Nós verificamos cada cela naquele lugar. Pensou alarmado. Observando em todo momento se estava sendo seguido, ele seguiu para casa, tornou a olhar ao redor e entrou no prédio. Sentou na janela observando a rua lá fora. Nada de diferente aconteceu. Viu os primeiros raios do dia e assustou-se quando Beatriz entrou correndo. Tio! O que aconteceu? O senhor está preocupado com alguma coisa? Sua cara está horrível e a vovó está preocupada com o senhor. Eu dormi sem seu beijo de boa noite. Desculpe-me, meu amor. O tio perdeu a hora ontem, mas eu fui até o seu quarto e te dei um beijo enquanto você dormia. Disse abraçando e beijando-a. Um beijo de bom dia serve? Por enquanto sim, tio, o senhor está fedendo fumaça. Retrucou se afastando, só então se recordou que ainda estava com o moletom velho do irmão. Vá procurar por sua avó, eu vou tomar banho e já encontro vocês. Pediu beijando sua bochecha. Tá bom, disse-o encarando. O senhor está bem? Sim, meu amor, eu estou bem. Você não precisa ficar se preocupando com coisas de gente grande. Aproveite a sua vida de criança. A criança assentiu sorrindo e saiu correndo. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem ao delegado. Preciso falar com o senhor. Assunto confidencial. O chefe. Ainda estou em casa. Te espero aqui. Deixo a Bia na creche e vou para aí. Ainda nervoso, ele levou Beatriz para a creche e seguiu para a casa do delegado. A juíza Eliana deu uma desculpa qualquer e saiu deixando-os sozinhos. O que aconteceu? Eu te disse que o assunto chefe é proibido. O senhor conhece uma barraca de cachorros quentes que fica a noite toda aberta? Perguntou ignorando-o. Como você sabe daquele lugar? Perguntou cruzando os braços. Não é um lugar que esteja nos lugares que você costuma frequentar. O senhor conhece o local? Afirmou-o encarando. Sim. Lá é uma Cracolândia ou você não percebeu? Sim, eu percebi. E descobri também que lá não é uma Cracolândia comum. Disse abaixando a cabeça. Rafael, meu filho, como você descobriu isso e o que isso tem a ver com você, sabe quem? Eu estava insone ontem e saí para dar uma volta. Respondeu levantando a cabeça e o encarando novamente. Silenciosamente o delegado ouviu a narrativa de sua aventura noturna. A garganta dele queimava e não era pela fumaça que inalara à noite quando terminou de falar. Você tem certeza do que ouviu? Perguntou o delegado, preocupado. Certeza absoluta. Eles estão testando drogas naquelas pessoas. Já tentamos desativar aquele lugar, mas simplesmente não conseguimos. E a barraquinha? Tudo dentro das normas da vigilância sanitária. Como poderíamos provar que ela é só uma fachada para a Cracolândia? Já tentamos, mas não encontramos nada além de molhos e pães. Além disso, o próprio dono já procurou a polícia dizendo que o negócio dele fica prejudicado por causa dos usuários de drogas que não saem do local. E por que ele não muda a barraquinha de lugar? Sugerimos isso a ele. Sua resposta foi que ali é a casa dele e tudo fica mais simples. Seria mais difícil sair para longe de casa por causa da deficiência que ele tem. Que deficiência? Perguntou pegando um guardanapo e um lápis do bolso. Ele tem algum problema nas pernas. Ele usa uma cadeira de rodas. É esse o cara? Perguntou mostrando-lhe o desenho. Garoto, eu nunca me acostumo com isso. Replicou pegando o papel. Sim, é esse o dono. Pois ele não tem problema nenhum nas pernas. Ele estava em pé encostado na barraca conversando animadamente com o ex-prefeito. Pois todas as vezes que fomos lá, ele estava em uma cadeira de rodas. Respondeu o delegado cético. Com certeza alguém avisa que vocês estão chegando. Os rapazes que estão no bolso deles. Resmungou o delegado indignado.
Tem que haver uma maneira de ajudarmos aquelas pessoas. Disse triste, sentindo seu coração apertar. Seu irmão já vivera uma situação de risco daquelas. Sentiu um calafrio. Com essa nova informação que você me trouxe, vou ver o que posso fazer. Tem certeza que eles não te viram? Tenho certeza que eles não viram meu rosto. Mas eu estava com um moletom velho do meu irmão. E por um momento, pareceu que o tal Stranger reconheceu o Tiago em mim. Senti o olhar dele. Por isso, saí de lá e não ouvi mais nada. Obviamente, ele pensou que poderia ser eu. Afinal, ele sabe que meu irmão está na clínica. Seria esse Stranger o aliciador do seu irmão? Perguntou pensativo. Ou o Evil? Os dois se encaixam perfeitamente nesse perfil de destruidor de pessoas. Resmungou irritado. E ambos trabalhavam na clínica. Não me agrada o Ricardinho metido nisso tudo, ele é corrupto e totalmente sem moral. E quem nesse meio tem moral? Verdade. E quanto ao nome, ele não disse mais nada além de Tobias. Não, o Ricardinho não permitiu. O senhor conhece alguém com este nome? Não. Mas assim que eu assumi a delegacia, eu e a Eliana, fomos a um jantar na casa do antigo delegado, e ele estava ansioso pela chegada de um empresário por nome Tobias, mas por não sei qual motivo ele não compareceu. Disse tranquilamente. O senhor já sabia que o nome do chefe era Tobias, afirmou sério. Sim, mas assim como os capangas dele não saem por aí falando, nós que estamos envolvidos nessa investigação também não falamos. Entendo, disse distraído. Delegado, eu sei que não há documento nenhum das pessoas que foram encontradas na clínica do Olavo e nem das que possivelmente estiveram por lá. Mas há alguma foto? Várias fotos, na verdade, do tipo do antes e depois. Por quê? O senhor pode me mostrar essas fotos? Pensativo, o delegado o encarou por alguns minutos. Venha comigo, disse se levantando. Rafael, eu sei que a investigação sobre o pai da Samara te trouxe até aqui. Não sei como você vai fazer. Mas veja bem, não quero meus filhos envolvidos com o Tobias. Disse em pé, o encarando. Rafael levantou, encarando-o de volta. Eu já pensei sobre o que eu posso ou não falar aos seus filhos. Mas só em nível de esclarecimento, eles chegarão até esse Tobias com ou sem a sua permissão, mais cedo ou mais tarde. Se o senhor realmente quer protegê-los, dizer a verdade é o melhor a se fazer. Mas não se preocupe, eu vou deixar essa decisão em suas mãos. Apenas lembre-se que esconder coisas de seus filhos já lhe trouxe problemas no passado. Sem uma palavra, o delegado saiu e Rafael o seguiu. Perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Disse a alucinação de seu pai ao seu lado. Rafael mostrou o dedo do meio para o pai. Coisa feia. Queria só ver se você teria essa coragem se eu ainda estivesse vivo. Deus que me perdoe, mas graças a Deus o senhor não está mais vivo. Sussurrou. Disse alguma coisa a Rafael? Perguntou o delegado abrindo uma porta. Não, senhor. Respondeu colocando a mão no bolso.